Esse é o segundo encontro da série sobre o método que utilizei para melhorar o desempenho de um atleta amador em uma competição de mountain bike. Se você não assistiu o vídeo anterior, para tudo, pega o link aqui em cima e volta, assiste, é importante isso. Por quê? No vídeo anterior, você vai entender o que eu vou explicar daqui para frente. Tudo vai fazer sentido. No vídeo agora, eu quero ensinar a você a planejar seu treinamento para melhorar o seu desempenho em competições ou até mesmo em passeio, da maneira que você escolher. Eu sou o Elton Mafra, professor de Educação Física, treinador de ciclistas de MTB e gerente da Academia Esporte Extrema e diretor técnico do Desafio dos Ventos. Sou também competidor de mountain bike e apaixonado pelo mundo de duas rodas. No dia 29/9, nós vamos realizar mais uma edição do Desafio dos Ventos, a edição 14 aqui na Cidade Extrema. E será uma oportunidade excelente para você aplicar o método que você vai aprender agora. Presta atenção, não posso garantir que esse treinamento vai fazer com que você suba no pódio, mas eu tenho certeza que se você aplicar o método durante o planejamento, você vai melhorar os seus números. Você pode até estar pensando assim, poxa, mas isso não é para mim não, eu não tenho tempo. Se você não tem tempo, aí que você tem que planejar o seu tempo, planejar o seu treino. Se você não tem tempo a perder, então vamos planejar, certo? Ainda, Elton, eu não sou competidor, eu pedalo por hobby, eu vou no turismo, certo? Se você não é competidor, então vamos lá. Você já se deparou com a situação que você está numa montanha, subindo com seus amigos ou numa colina, você ficou para trás. 5 minutos depois, você chega no alto, está todo mundo com o pé no chão. Qual que é a tua sensação? Você não gostaria de estar pedalando junto com a turma, curtindo aquele momento, batendo papo e ao mesmo tempo apreciando aquele momento? É disso que eu estou falando, certo? Vamos embora, sem enrolação, vamos para a prática? Bom, agora nós vamos desenhar exatamente o planejamento. Como que você vai organizar essa semana de treinamento? Contando a partir da semana seguinte agora, você terá 8 semanas até o Desafio dos Ventos. Bora lá, qual que é a primeira semana de treino que você vai fazer? A semana de base. Se você tem um conhecimento mínimo sobre treinamento ou já ouviu falar, nessa hora você me pergunta assim, Elton, mas que loucura é essa? Como que eu vou fazer um trabalho de base no meio da temporada? Sendo que do meio para final de temporada, é isso mesmo. Só a única maneira que você vai adotar é se você tiver um treinador. Se você tiver uma sequência de treino, logicamente você não vai estar fazendo a semana de base. Mas se você vai começar através desse método que eu vou te ensinar para ter mais resultado, você vai ter que fazer essa base. O que você vai utilizar nessa semana? Você vai aumentar o volume do seu pedal, das suas horas na semana, com muita baixa intensidade, tá? Eu entendo que a maior parte dos ciclistas, ele gosta do final de semana pedalar com a turma. Não perca essa oportunidade, pelo contrário, traga eles para dentro do seu projeto. Veja, nessa semana, você vai pedalar aí, de 65% até no máximo 75% da sua capacidade máxima de esforço, tá bom? Só que, veja bem, na segunda semana você vai repetir a base. Por quê? Nós precisamos de pelo menos 2 semanas de base, tá? Não importa se você pedala 3 vezes por semana, 4, 5 ou 7 vezes. 2 semanas é ideal para esse planejamento. Por quê? É nesse momento que você vai melhorar a sua resistência cardiovascular e a sua resistência muscular. E ela vai te dar a base para as próximas etapas, para as próximas semanas. Se essa base estiver bem construída, você vai ter mais facilidade no decorrer dessas 8 semanas. Fechou? Qual é a terceira semana? Entraremos na força. Entre as valências físicas que você utiliza para pedalar, resistência, força, a mais importante, na minha opinião, é a força. Não necessariamente a gente pode dizer que ela é a mais importante mesmo, ou que sem ela você não faz nada. Que isso? Não entenda mal. Mas pensa bem, se já aconteceu com você ou com um amigo, ele está numa competição ou no pedal com amigos, ele quebra, ele não consegue manter o ritmo. Ele consegue terminar o pedal? Na maior parte das vezes, sim, ele consegue, mesmo que a 2 por hora ou a 5 por hora. O que ele não consegue é performar, ter terminar com uma intensidade muito alta, mas terminar ele consegue. Então, ou seja, o que acabou dele foi a força, certo? A resistência ele ainda tem. Então, nessa semana, nas próximas 2 semanas, na verdade, a semana 3, semana 4, vai ser onde você vai criar o seu pilar.
onde você vai construir o alicerce para você conseguir performar lá no dia 29/9, certo? Na semana 4, você repete a força, só que agora que começa a ficar interessante isso. A gente repete a força, só que você vai entrar com uma especificidade. O que é especificidade? Você vai replicar o trabalho de força, mas já pensando no percurso do dia 29 Desafio dos Ventos. Presta atenção. Isso aqui vai fazer toda a diferença para você começar a encaixar o que você está aprendendo aqui nas 3 semanas dentro do percurso. É onde você vai aprender a fazer força dentro de um percurso de 50 ou 25 quilômetros ou 40 quilômetros, não importa. Então você vai jogar toda essa teoria, toda essa prática que ela estava segmentado dentro do percurso. Na hora que você começar a fazer isso, vai fazer sentido tudo que você está fazendo anteriormente, certo? A próxima semana, que é a semana 5, é a primeira semana de potência. Muita gente confunde a potência com a força. Parece mesmo, só que potência, às vezes faz sentido para você. Você está fazendo uma subida que ela é contínua, ela tem lá 3 a 5%, ela fica ali nos 5%, só que em alguns momentos, poucos momentos, essa subida ela inclina. Então ela vira ali 9%, 10%. Então fica doída. Só que você precisa um pouquinho de push para passar aquela subida, jogar um pouquinho, descarregar um pouco mais de força. Isso é potência. Tá? O que acontece quando você não tem uma potência apurada? Você vai perdendo rendimento nessa subida, você não consegue manter isso. Outra situação, quem correu o Desafio 200 aqui, na largada, é uma parte muito plana, nas etapas que se passaram. Você está ali andando a 25, 28 por hora, 30 por hora, numa passada até confortável para você. De repente, passa um segundo pelotão que acelerando ao seu lado, quando você olha, ele passa e você tem que fazer aquela força para chegar na roda dele. Aí você vai dar aquela levantada, troca de marcha, chega na roda. Para conseguir aquilo ali, você tem que ter potência. Tá? Só que o mais interessante disso tudo é o seguinte, você não consegue desenvolver potência se você não tiver força, tá bom? Então você vê a importância do planejamento. Mais para frente, você vai entender como que é feito esse trabalho específico de potência. Quais são os exercícios que tem para melhorar a potência, para melhorar a força, ok? Eu vou mostrar isso para você. Na 6ª semana, começa a ficar mais gostoso ainda. Você vai repetir o trabalho de potência, só que olha que interessante, você entra o que de novo? A especificidade. Você volta a trabalhar o que você executou na semana anterior, você trabalha a potência também, mas no dia que você tem mais tempo, que é o final de semana, por exemplo, você volta para a especificidade. Então você vai fazer, dentro das situações que nós temos de prova, você vai fazer o trabalho de potência, tá bom? E o que é interessante, você consegue fazer isso até mesmo pedalando com os amigos, tá bom? Eu vou te dar dicas preciosas de como fazer isso, fechou? E a 7ª semana? É bem interessante a 7ª semana, que é a semana de choque. O que quer dizer isso no treinamento? Na semana de choque, é onde você replica tudo que você aprendeu aqui em cima, todas as valências físicas você vai replicar aqui. Então você vai pensar o seguinte, peraí, eu vou participar do Desafio 200 Sport. Tá bom, qual é a quilometragem? A quilometragem é 43 quilômetros, legal. Qual que é o tempo de prova estimado aí para uma pessoa do meu nível? O tempo estimado é 2 horas e meia, legal. Então você vai planejar o seu percurso dentro dessas 2 horas e meia com um plus de tempo, certo? E você vai jogar tudo que a gente fez aqui em cima, você vai jogar lá dentro do percurso, tá? Logicamente, durante a semana nós vamos recuperar. Então, você vai pedalar, vamos supor, 3 vezes na semana e 2 vezes no final de semana. As 3 vezes na semana, nós vamos baixar a intensidade, só que ter alguns estímulos específicos. No sábado, você vai dar um giro bem leve e no domingo você vai replicar tudo que vai acontecer na prova. Olha, dica bônus, você tem que replicar roupa, alimentação, horário, a bike que você vai usar e o treinamento que você aprendeu acima. Aí tudo vai encaixar de forma harmônica, você vai ver o resultado. A última semana, qual que é? Que é a tão desejada? É a competitiva.
A semana competitiva é a semana do quê? Do Desafio dos Ventos, 29/9. É nessa semana que todo cuidado é pouco em relação a você descansar, a ter o estímulo correto para não desgastar a musculatura, para você conseguir performar no dia específico, certo? E principalmente, quais os cuidados que você vai ter em relação ao seu próprio equipamento para poder no final de semana não ter nenhum problema? Vai ser aqui. Olha, se você fizer passo a passo desse método, que é o mesmo método que eu usei com o Lucas Ramalho, que venceu a competição Zero Pico Brasil Ride, eu tenho certeza que você vai melhorar os seus números em relação ao que você tem hoje, tá? Eu vou pedir uma coisa. Se você achou que foi pertinente esse conteúdo ou se você tem um questionamento, comenta aí para mim, discute, vamos conversar. E também mande para o seu amigo, se você tem um parceiro de pedal, um grupo de pedal que costuma andar junto e acha que isso pode ajudar ele ou ajudar qualquer outra pessoa que você conheça, compartilhe e mande. E mais um detalhe, eu tenho uma lista VIP que eu criei, que você recebe lá o link do próximo vídeo. Fique atento que no próximo vídeo eu vou dar uma dica específica para você em relação à bike. Qual coroa que você vai usar e calibragem do pneu, nós vamos discutir um pouquinho sobre isso. Olha, eu não quero que você perca a oportunidade do próximo vídeo de dar continuidade, então fique atento no seu e-mail. E outra, lembra que eu criei uma vista VIP no Telegram. Se inscreve no link aqui em cima para você entrar nela, porque lá eu vou avisar o horário e o dia que vai sair. Não perca essa oportunidade não. E outra coisa, deixe seu comentário aqui para mim, para você colocar dúvidas, alguma pergunta pertinente que a gente fala a respeito disso também, sem problema nenhum. Compartilhe o vídeo com seus amigos, se você acha que foi pertinente para você, principalmente aí para o seu grupo de pedal, o grupo que você pedala aí, que distribui no WhatsApp, manda para a galera fazer parte aí dessa comunidade, tá bom? Abraço!